Se você estava de bobeira no YouTube procurando um desenho simples e fácil para desenhar, pode ter certeza que você encontrou. No vídeo de hoje, eu e você vamos desenhar juntos o Tomioka Gyu, personagem de Demon Slayer, em apenas 2 passos, de forma bem simples e fácil, para você ver o vídeo, seguir o passo a passo e simplesmente ter um bom resultado no final. Mesmo que hoje você se considere um iniciante, mesmo que você olhe seus desenhos aí e não goste do resultado final, enfim, pode aumentar essa autoestima aí, porque hoje eu vou te mostrar como um esboço horrível pode se transformar em um desenho incrível. E se você seguir o passo a passo, você vai conseguir ter um bom resultado no fim também. Então, já pega o seu lápis aí e o papel e vamos para o vídeo desenhar. Muito bem, galera. Como eu falei, vamos seguir 2 passos aqui para fazer o desenho do Tomioka. O primeiro passo do nosso vídeo, em resumo, é fazer um esboço que mais se aproxime do nosso personagem. Sabe quando você faz aquele desenho e não fica bom, mas todo mundo sabe quem é o personagem final? A ideia aqui vai ser exatamente essa, galera. Esse primeiro passo do nosso desenho do Tomioka é uma loucura completa, tá? Mas realmente vamos fazer um desenho feio, é literalmente isso. Nós vamos fazer um desenho feio aqui nessa primeira etapa, aparentemente desproporcional, com detalhes horríveis e, cara, quem vê assim no início vai achar que o desenho vai ficar uma porcaria, mas no final vai ser todo esse esboço horrível que vai fazer a gente ter um resultado agradável no final, beleza? Então, enfim, bora lá, explicando o passo a passo. Primeiro, né, para desenhar o Tomioka, a gente já começou aí, né, com este círculo cortado ao meio, na vertical, na horizontal, como vocês aí já devem estar acostumados a ver no YouTube. Essa primeira etapa, a única coisa de diferente que vai ter mesmo, que você talvez não tenha visto em outros vídeos no YouTube, é este triângulo aí invertido para você encontrar aí o tamanho exato do personagem, do rosto do personagem. Mas veja também que esse triângulo te traz também o tamanho de outros elementos do rosto, como os olhos, a boca e até mesmo ali onde vai ficar o nariz exatamente. Então perceba que com esse triângulo ali, eu nem tinha feito o maxilar ainda do personagem, mas eu já fiz ali a boca dele antes de fazer o maxilar, cara. Cara, é literalmente algo muito interessante de você desenhar assim com o círculo e depois fazer aí essas linhas guias, que você já está acostumado a fazer, porém depois fazer esse triângulo aí invertido, porque você pode encontrar os elementos do tamanho os elementos do rosto aí do tamanho exato sem você fazer mais nada. Então perceba que agora a gente fez ali o nariz, que obviamente não tem ali muita forma geométrica, e agora a gente já está fazendo ali o rosto. Não utilizei nenhuma forma geométrica para fazer os olhos, nem a boca, nem os elementos do rosto, só mesmo ali para fazer a proporção mesmo, tá? Do rosto ali, com o círculo inicial e o triângulo, como eu falei. Mas os outros elementos eu não vou utilizar forma geométrica nenhuma. E é assim que a gente vai fazer um desenho horrível. Porque sem forma geométrica, cara, o desenho realmente vai ficar aparentando essa coisa mesmo feia, desproporcional, com esses olhos que, cara, olha só como estão os olhos, estão ficando gigantes, não tá ficando algo bonito, né? E o interessante desse tipo de esboço é exatamente isso. Você não vai utilizar formas geométricas, mas você vai fazer de uma forma que você não tenha medo de errar, porque o maior problema das pessoas, repito, é sempre esse, é fazer o desenho querendo buscar logo a perfeição, tá? A perfeição ao máximo. E esse tipo de esboço vai quebrar isso. E, cara, consequentemente, se você perder esse medo de errar e perder também essa noção de querer fazer tudo perfeito logo de cara, você vai conseguir fazer um bom desenho. Porque o que mais está te atrapalhando agora, que mais pode estar fazendo você errar neste exato momento, o seu grande problema em todos os desenhos que você está fazendo aí, é provavelmente esse, é querer fazer algo super perfeito no esboço que não deveria ser perfeito. É você querer fazer algo sem errar em uma etapa do esboço que não há problema de errar. Então percebe que
eu estou fazendo aqui a mecha do cabelo, eu fiz ali os elementos do rosto, tudo de uma forma que está se aproximando do que é o resultado final, mas está longe de ser algo que eu vejo assim que está bonito, que está exatamente igual ao que eu quero no final. Porque eu não estou me importando aqui se está bonito ou feio, porque cara, se eu errei, tudo bem, é só a etapa inicial do esboço, eu posso apagar, eu posso consertar, nas próximas etapas do nosso esboço aqui, eu vou conseguir fazer de uma forma melhor. Então, o que eu quero que você faça aqui nesta etapa inicial do esboço, você aí vai fazer o esboço aí do Tomioka com esse círculo e com esse triângulo invertido e pronto. Isso daqui é o principal que eu quero que você faça nesse desenho do Tomioka inicialmente, porque você deve encontrar a proporção exata do personagem, tá? Do rosto do personagem. E aí não interessa o tamanho exato que você está fazendo aí o rosto, tá? Eu, por exemplo, estou fazendo uma folha A5. Você pode estar fazendo uma folha A4. Então, assim, pode fazer do tamanho que você quiser aí. O que importa é, se você fez o círculo e o triângulo que eu falei, você já encontrou a proporção exata do rosto, beleza? Então, isso daqui é o principal no momento. De resto, eu quero que você simplesmente vá se deixando levar pela sua criatividade. É óbvio, você não vai fazer algo que fuja totalmente da realidade do nosso personagem aqui que a gente tá fazendo, mas cara, eu quero que você entenda que se você fizer um olho menor do que o outro aqui nessa etapa do esboço, se você fizer um detalhe que tá feio, não tá igual ao que você tá vendo ali na referência final, não tem problema, não se afoba, cara. Mesmo que você seja iniciante e tá fazendo um desenho desse jeito assim, feio mesmo, cara, não se afoba, cara, não se afoba mesmo. Porque na próxima etapa que a gente vai fazer, a gente vai tornar isso que está realmente aparentando estar feio em algo muito bom, tá? Eu te garanto isso, que na etapa final vai dar certo. Mas o objetivo desse esboço aqui é realmente fazer você aí perder esse medo de errar e perder essa noção de tudo tem que ser perfeito logo de início. Cara, é até mais divertido desenhar desse jeito. Eu diria que é mais divertido mesmo, porque assim, tem gente que desenha a mão livre e já faz o desenho todo perfeito logo de cara, assim, né? Não, sem nenhuma forma geométrica, sem nenhuma linha guia, só com o esboço à mão livre mesmo. Eu acho uma forma muito monótona de desenhar, sem emoção alguma. Eu prefiro essa emoção de estar fazendo um desenho assim e dizer, caramba, tá ficando feio, tá ficando horrível. Mas eu vou até o final para ver como que vai ficar quando eu conseguir alcançar o resultado final aí do desenho. E cara, se você nunca fez o desenho desse jeito, tá achando até estranho, né? Como está ficando assim, se você está fazendo comigo e seguindo exatamente o que eu estou te explicando aqui e seguindo exatamente como o desenho está ficando no vídeo, você deve estar achando muito estranho isso, muito estranho essa forma de desenhar. Talvez você nunca nem tinha visto outra pessoa desenhando desse jeito. Mas cara, é uma forma que é muito interessante, é muito divertida. E se você fizer, eu te garanto que você vai se divertir muito também. Então assim, a primeira etapa do esboço, cara, pode ver, já tá pronta. É até rápido. E detalhe interessante, tá? Esse vídeo não tem edição alguma aqui no momento. Só na próxima etapa. Mas até aqui, nessa primeira etapa aqui, não tá acelerado nem um pouco, cara. Pode ver que eu tô movimentando ali o lápis bem devagar. Tudo tá sem acelerar. Então, assim, é uma etapa... É uma forma de desenhar nessa etapa aqui, de fazer o esboço o esboço bem feio mesmo, tá? Não tem outra coisa para falar, realmente não ficou legal. Mas é uma forma de desenhar que te dá uma liberdade de você fazer as coisas mais rápido mesmo. Porque para e pensa comigo, você está fazendo sem se preocupar em errar, certo? Quando você não se preocupa em errar, você não vai ficar apagando o desenho, você não vai ficar olhando o desenho toda hora e pensando, será que tá bonito? Poxa, será que poderia fazer melhor aqui? Você não fica pensando nessas coisas, você simplesmente vai fazendo o desenho até o fim. Então veja que tem 9 minutos aqui agora que eu tô vendo aqui esse vídeo, tem 9 minutos e cara,
é 9 minutos. Quando foi que você fez um desenho tão rápido assim e que no final ficou bom? Né? Eu acho que muita gente aí não consegue. Então assim, essa primeira etapa foi isso. Você fez esse desenho para ficar feio mesmo, para só se aproximar do que mais é o desenho no final. E agora, nesta segunda etapa aqui, como eu falei, são dois passos simples neste desenho para a gente fazer o desenho do Tomioka de forma perfeita. Nessa segunda etapa, você vai corrigir o que estava errado. Simplesmente isso. Então veja que o olho, inicialmente eu tinha feito um pouco mais quadradão. Se você voltar no vídeo, ou melhor, comparar este olho que eu estou fazendo aqui agora com o olho que está do lado, você vai ver que um está mais quadradão e este olho aqui agora que eu fiz, cara, os detalhes já estão seguindo mais o que é o Tomioka mesmo. Com este olho um pouco mais circular, né? Um pouco mais arredondado, um pouco mais fino, né? Então assim, eu já coloquei a pálpebra dele. Vou colocar ali também a sobrancelha, enfim. Percebe que agora eu não estou seguindo exatamente o que eu fiz antes. Eu estou colocando o desenho, colocando os detalhes do desenho com uma noção melhor, de um jeito melhor, que simplesmente vai ficar mais bonito mesmo, né? A ideia é simplesmente essa, corrigir. Então olha só, novamente, nesse outro olho aí que eu estou fazendo, percebe que estava mais quadrado e agora o olho já está mais arredondado. Então é isso. Tem uma mecha ali no cabelo que pode ver ali, ó, essa terceira mecha aí perto desse olho que eu estou fazendo agora, tá? Percebe que ela ficou um pouco mais levantada em relação à outra também que eu tinha feito ali. Enfim, são detalhes, são pequenos detalhes que antes eu tinha feito de uma forma que eu não estava nem aí como estava ficando. Mas agora, poxa, eu estou fazendo de uma forma melhor. Então veja aí, o nariz eu também levantei um pouquinho mais, aproximei um pouquinho mais dos olhos. A boca também, eu achei que tinha ficado muito para baixo a boca. Então eu já corrigi colocando um pouco mais para cima. E aí, cara, é simplesmente isso. Você fez aquele desenho inicial que ficou feio e você vai utilizar aquele desenho simplesmente como se fosse algo de acerto e erro, sabe? Quando você está fazendo uma prova e, sei lá, uma prova na internet, você não está nem aí se você vai errar ou não. Você pode errar, aí a prova vai dizer assim, o aplicativo vai dizer assim para você: você errou, tente de novo. Aí você já sabe que aquela alternativa está errada. Aí você vai para outra. Aí na outra que você tentou também está errada. Só que o aplicativo já corta e aí sobra a opção correta. E aí você é só marcar a opção correta. É simplesmente essa mesma ideia, tá? É exatamente essa mesma ideia aqui. Então veja que os detalhes que antes estavam em lugares diferentes ou em formas diferentes, nesta segunda etapa aqui do nosso esboço, a gente está fazendo da forma que é em tese correta. Porém, galera, pode perceber que está agora tudo no tamanho certo, tudo no lugar certo, exatamente porque antes a gente tinha errado. Então eu diria que esses dois passos aqui para fazer o desenho do Tomioka é simplesmente você fazer o desenho na tentativa e no erro. É você errar para se aproximar mais do acerto. Simplesmente isso. Então veja, cara, na moral, se você quiser, eu te recomendo você fazer isso agora. Volta o vídeo aí uns 5 minutos antes, uns 5 minutos, e compara o desenho que estava 5 minutos atrás com o desenho que está agora. Veja a diferença. Olha a expressão do rosto dele agora e olha a expressão do rosto dele antes. Eu poderia simplesmente botar aqui como estava antes e botar agora no depois. Mas, cara, veja aí, volte aí 5 minutos, só isso. E compare mesmo, para você ver que realmente é uma diferença absurda, cara. Um desenho que antes estava daquele jeito que a gente viu, que a gente fez inicialmente, e agora está desse jeito. Porém, cara, é o que eu falei para vocês aqui agora. Pode não fazer sentido nenhum desenhar dessas duas etapas, né? Fazer o desenho nessas duas etapas. Eu poderia realmente, simplesmente começar o desenho já nesta etapa aqui.
né? Fazendo os detalhes tudo perfeitinhos. Mas galera, convenhamos, tá? Como eu falei, não é uma forma divertida de desenhar desse jeito aí, né? Que você está pensando de simplesmente já começar colocando os detalhes perfeitos. Eu não acho divertido. E convenhamos, galera, é muito mais fácil de desenhar seguindo essas duas etapas, porque você, como eu falei desde o início do vídeo, cara, se você pegar esse desenho do Tomioka aqui e fazer desse jeito, você não vai sentir aquele medo de errar, porque simplesmente é o erro quem vai te levar à perfeição deste desenho. Cara, até anota isso daí, velho. Até anota porque é poético demais, é muito bom desenhar desse jeito. É o erro quem vai te levar ao acerto, simplesmente isso. E cara, é isso, esse foi o vídeo, esse foi o passo a passo. Eu realmente espero que essas dicas que eu disse aqui tenha te ajudado, que tudo que eu expliquei e mostrei aqui no vídeo tenha te ajudado também, de verdade mesmo, tá? Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um joinha aí, se inscrever no canal, que tem muito mais vídeos como esse, tá? Então se inscreve aí no canal que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir outros vídeos. Inclusive, eu vou deixar aqui como recomendado o vídeo onde eu ensino a desenhar a casa com outro método, tá? Com um método de formas geométricas, uma técnica aí bem fácil de desenhar que você também vai gostar muito de aprender. E eu mostro ali na prática desenhando a casa. Então tá aí o vídeo recomendado para você só clicar. Se inscreve mesmo no canal, porque você vai gostar de acompanhar os vídeos, lives desenhando, vídeos de colorindo personagens, vídeos de tutoriais como esse ensinando a desenhar. Cara, esse canal aqui sinceramente é muito show mesmo, você vai realmente gostar de se inscrever. Tamo junto, é nóis e até o meu próximo vídeo.